Lula da Silva eleito presidente do Brasil. É a queda de Jair Bolsonaro da cadeira da presidência. Balanço provisório aponta para mais de 130 mortos em colapso do ponte na Índia. A estrutura tinha reaberto há dias após 6 meses de reparação. A Rússia vai notificar oficialmente o secretário-geral das Nações Unidas sobre a decisão de suspender o acordo de cereais com a Ucrânia. Dezenas de milhares de pessoas em Praga para mostrar solidariedade com a Ucrânia e o apoio aos valores democráticos. Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil depois de vencer a segunda volta das presidenciais com 50,9% dos votos. Jair Bolsonaro ficou nos 49,1%. Lula da Silva foi chefe de Estado do Brasil entre 2003 e 2011. Está de regresso à cadeira da presidência 11 anos depois. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Nas ruas, os festejos de quem votou na mudança. Os apoiantes de Lula da Silva dizem ter votado para um país diferente. E eu quero também emprego, quero comida para todo mundo. Eu sei que só o Lula é capaz. Para pessoas trans como eu é muita coisa. É uma vitória incrível. Eu acho que eu estou representando todas as pessoas negras, pessoas trans, LGBTQIA+. Jair Bolsonaro chegou a estar à frente na corrida durante a contagem de votos, mas Lula da Silva recuperou o resultado. No fim da noite, silêncio. O ex-presidente do Brasil não apareceu em público nem para o habitual discurso de derrota. Mais de 130 pessoas morreram no colapso de uma ponte suspensa na cidade de Morbi, em Gujarat, estado natal do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na costa oeste do país. Centenas de pessoas estariam no tabuleiro da ponte, construída no século XIX e que tinha sido reaberta na semana passada após cerca de 6 meses em trabalhos de reparação. Há suspeitas de não terem sido realizadas as vistorias de segurança antes da reabertura. As autoridades estaduais de Gujarat abriram uma investigação às causas do colapso da ponte suspensa, que tinha mais de 230 metros de tabuleiro pedonal e era uma das atrações da cidade de Morbi. Testemunhas falam na presença de mais de 400 pessoas na zona da ponte e pelo menos 150 sobrelotar o tabuleiro, incluindo mulheres e crianças. Celebravam o Diwali, o famoso festival das luzes da religião hindu. As operações de resgate, além de muitos voluntários civis, envolveram mais de 200 operacionais, incluindo as forças militares, a Agência Nacional de Resposta a Desastres e os bombeiros. A Rússia vai notificar oficialmente o secretário-geral das Nações Unidas sobre a decisão de suspender o acordo de cereais com a Ucrânia. A informação foi avançada na conta do Twitter de um dos representantes da Rússia junto da ONU. A decisão de Moscou foi conhecida este sábado e justificada com um ataque com drones à frota no Mar Negro. A Ucrânia tem outra explicação e fala num falso pretexto. A Rússia começou deliberadamente a agravar a crise alimentar em setembro, quando bloqueou a circulação de navios com a nossa comida. Esta é uma intenção absolutamente transparente da Rússia de voltar à ameaça de fome em grande escala em África e na Ásia. O alto representante para os negócios estrangeiros da União Europeia pediu à Rússia para voltar atrás e não suspender o acordo. Washington acusa Moscovo de transformar os alimentos em armas. É simplesmente escandaloso, vai aumentar a fome, não há razão para que o façam. A ONU negociou esse acordo e isso deveria ser suficiente. O acordo entre Kiev e Moscovo, mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia, permitiu exportar milhões de toneladas de cereais bloqueados nos portos ucranianos desde o início da guerra. Para António Guterres, este era um acordo para o mundo que significava um farol de esperança e de alívio. Milhares de pessoas reuniram-se em Praga este domingo para mostrar solidariedade com a Ucrânia e o apoio aos valores democráticos. Os manifestantes mostraram bandeiras nacionais da Ucrânia, da União Europeia e da NATO nesta iniciativa que teve como lema Chequia contra o medo. Desde o início da guerra que o governo de Praga fornece ajuda militar e humanitária a Kiev.
Para os manifestantes, o apoio à Ucrânia é absolutamente vital porque o país não vai conseguir avançar sem ajuda. Lembram que o inverno está a chegar e defendem o envio de armas para Putin ser derrotado. Temem que, se o presidente russo ganhar na Ucrânia, depois de algum tempo, continue a invadir outros países como a Chequia. A concentração deste domingo aconteceu 2 dias depois de um protesto realizado no mesmo local para pedir conversações diretas com Moscou sobre o fornecimento de gás. Segundo a polícia de Praga, dezenas de milhares de pessoas participaram na manifestação no centro histórico da capital da Chequia. Numa mensagem de vídeo, a primeira-dama da Ucrânia agradeceu o apoio da multidão. Olena Zelenska disse que o seu país tem enfrentado um momento mais negro da história, mas mostrou esperança de que a agressão da Rússia não seja bem-sucedida. Em bombas por toda a Europa, o gasóleo começa a ser mais caro que a gasolina, ao contrário do que tem acontecido até agora. A guerra na Ucrânia não é estranha a esse fenómeno, já que era da Rússia que vinha até há pouco tempo grande parte do petróleo usado na produção deste combustível. Essa é a situação também nos Países Baixos. No entanto, há quem acredite que o cenário de escassez está afastado. Isso não vai acontecer nos Países Baixos. Temos uma posição muito favorável porque produzimos 3 a 4 vezes mais do que consumimos. Mas é verdade que a situação na Europa é preocupante. As reservas estão muito em baixo e prevemos uma queda nas importações de diesel, o que vai levar a maior escassez. Nas refinarias da região de Roterdão, como esta da BP, o petróleo russo dos Urais era o mais usado para produzir gasóleo. Agora a petrolífera tem de procurar fontes alternativas, o que nem sempre é fácil. Aqui produz-se 1 milhão de litros de gasóleo por hora. O fim do uso do petróleo russo antecipou-se às sanções. Antes, 1/3 do crudo que usávamos vinha da Rússia. E quando pararam de usar? No fim de fevereiro, assim que a terrível situação na Ucrânia despontou. O fim das importações de petróleo russo pode criar uma situação de escassez e fazer os preços subir ainda mais, uma vez que isso afeta também o transporte. A subida nos preços reflete-se não só nos combustíveis, como em todo o tipo de produtos. A crise energética está a atingir a Europa e a Hungria não é exceção. Dezenas de cidades estão a fechar edifícios públicos com o objetivo de poupar energia. Teatros, museus e recintos desportivos estão a fechar portas. Na cidade de Szeged, esta é já uma realidade. A autarquia queixa-se que a fatura do gás multiplicou por 7 e as ajudas do governo demoram a chegar. O Estado húngaro criou um sistema disfuncional no setor municipal a partir de 1 de janeiro. Há municípios que têm estado parcialmente disfuncionais desde setembro, tentando desempenhar pelo menos parcialmente as tarefas públicas obrigatórias, ou seja, com transportes públicos reduzidos ou instituições fechadas. A situação repete-se por todo o país, com novas medidas a serem introduzidas quase diariamente. Ao lado de Szeged, a pequena localidade de Makó conseguiu manter abertas as termas vitais para o turismo. Os nossos maiores consumidores são as termas, portanto, seria demasiado se elas operassem ao mesmo tempo. Providenciamos para que as nossas 9 termas funcionem em rotação. O pavilhão desportivo e o museu estão fechados, mas os habitantes locais estão resignados. Estamos perante uma situação muito má. Portanto, tudo tem de ser racionado, tanto para os indivíduos como para a cidade. Ainda assim, continuamos atrasados e as regras ainda vão piorar. Depois veremos o que acontece. Budapeste tem mantido por agora os edifícios públicos abertos, mas o setor privado da capital mostra já sinais de agonia. Na semana passada, soube-se que o maior hotel do país, o Hotel Hungária, de 499 quartos, vai fechar também dentro de poucos dias e só volta a abrir no início de março. Com base no número de reservas preliminares, concluiu-se que não era economicamente viável. Magyar Ádám, Euronews, Budapest.